Olá a todos e todas, eu sou Helder Raimundo, historiador, pedagogo e escritor. Mas, parafraseando Jorge Luiz Borges, sou sobretudo um leitor. Estou trazendo aqui uma série de vídeos sobre Nicolau Maquiavel. Já comentei 3 obras dele, A Mandrágora, O Príncipe e a Arte da Guerra, e fiz anteriormente a primeira parte do livro Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, um livro gigantesco de 142 capítulos. Eu apresentei os 60 primeiros capítulos que estão nessa primeira parte. Pretendo então fazer esse segundo vídeo agora para comentar a segunda e a terceira parte. É um livro que fará parte do vestibular da UFPR 2022 e eu já comentei aqui no canal Morte e Vida de Severina, Ética de Baruch de Spinoza, e agora pretendo concluir então. O método de leitura é sempre o mesmo, leio trechos e comento para vocês. Vou acelerar um pouco na leitura. Se você tiver dificuldade de acompanhar, pode pausar o vídeo, fazer anotações, e qualquer dúvida é só perguntar. Livro segundo, Introdução. Os homens elogiam o passado e se queixam do presente, quase sempre sem razão. Não se pode conhecer toda a verdade sobre os acontecimentos da antiguidade. Muitas vezes se oculta o que poderia trazer desonra aos tempos passados, enquanto se celebra e amplia tudo que acrescenta a sua glória. Nada pode saciar os apetites humanos, pois a natureza nos deu a faculdade de tudo desejar, mas a sorte não nos deixa senão provar poucas coisas, disto resultando um descontentamento permanente e um desgosto pelo que possuímos, o que nos faz culpar o presente, louvar o passado e desejar o futuro, ainda que sem razão. Bom, o que ele está dizendo aqui? Que quando você está vivendo a situação presente, você sente as angústias do momento presente, né? Quem está vivendo aqui agora sabe as dificuldades que nós estamos enfrentando. E normalmente você convive com uma geração idosa que vivenciou outros tempos. E quando você lê a história dos outros tempos, aparece mais o aspecto romântico dessa história. A pessoa fala, há 20 anos antes, tinha isso, tinha aquilo, era maravilhoso esses 20 anos. E o Maquiavel diz assim, normalmente o passado ele tendia a ser pior do que o presente. Quem conta do passado? É um cidadão, se você falar com gerações mais velhas, é um cidadão que já está com seu corpo ali no estágio da decrepitude, alguém que hoje é idoso, que hoje já não se sente inserido no mundo e que ao falar do passado quer evidenciar a sua pessoa. Quando eu tinha meus 20 anos, era maravilhoso, nós fazíamos isso, a nossa geração não fazia tal coisa. Então Maquiavel diz assim, eles escondem o lixo por baixo do tapete e só falam as partes boas e faz com que nós desejemos voltar para aquela época, quando na verdade essa época nunca houve. Temos desejo por um paraíso perdido. O curioso é que o próprio Maquiavel, se a gente lê os textos como A Arte da Guerra dele, ele idealizava a Roma antiga em detrimento à Itália em que ele estava vivendo. Mas aqui ele meio que coloca um ponto de interrogação. Chega de ficar romantizando esse passado, né? Ele dá o conselho para nós, mas ele não segue. Chega de ficar romantizando o passado, porque provavelmente metade dessas glórias que nos são contadas, elas são exageradas sobremaneira. Primeiro, porque o historiador, o historiador da época, ele quer contar a grandiosidade do seu povo, e a pessoa mais velha, quando a gente está falando de um passado mais recente, e você conversa com o seu avô ele quer contar a fase de quando ele era jovem e fazia milagres, de quando ele acordava muito mais cedo, de quando todo mundo tinha respeito, e aí você vai ver, tinha tudo quanto é tipo de vícios que você possa imaginar e que ele nunca falou para você, porque ele só vai contar a parte heróica e não vai contar as vergonhas por que passou. É isso que o Maquiavel está nos dizendo. Bom, nos primeiros capítulos ele defende que as conquistas romanas não ocorreram por sorte apenas, que houve valor, que os soldados romanos eram bem disciplinados, que os generais levavam a sério. E no capítulo 5 ele fala sobre como a memória dos acontecimentos é apagada por novas línguas e novas religiões, ou seja, cada nova religião que surge faz uma versão diferente da história em que foi vivida, e ele vai fazendo essas considerações
acerca sempre da situação de Roma no mundo antigo, né? Porque ele está falando de Tito Livio. No capítulo 9 ali, ele diz assim: se pretendo combater um príncipe com o qual estou associado por tratados há muitos anos, procurarei encontrar algum pretexto para um ataque dirigido contra um de seus aliados e não contra ele. Se o irrito, teria atingido o alvo. Está falando de geopolítica, né? Se eu não posso violar um tratado direto, eu vou causar um descontentamento para justificar a guerra. E aí você vê, nos casos atuais, eu sempre cito os Estados Unidos e Rússia, eles se atacam países aliados, fazem invasões, tudo para poder justificar uma vontade que já está desde o início da sua conduta. A vontade qual que é? Causar uma guerra, dominar, causar atrito, mas ao mesmo tempo mostrar para seus cidadãos uma falsa imagem de pureza, de bondade. Olha, eu não quero invadir tal país, estou invadindo porque eu não tenho escolha. É isso que Maquiavel está nos dizendo. Nos capítulos 11º até os 20º, ali ele fala muito sobre a questão romana, como de certa forma, os generais foram consagrados. E no 14º, se nos deixarmos levar pelo medo, terminaremos transigindo na esperança de afastar de nós uma guerra que geralmente não é mais possível evitar. Também está referindo à arte da guerra como um todo, que eu não vou gastar muito tempo nisso, né? Incentiva os soldados a serem corajosos, disciplinados. É um texto que está presente também na arte da guerra. No 23º, a honra genuína consiste em castigar os culpados e não em deixá-los sobreviver com riscos graves. O Maquiavel é um daqueles que pretenderia fazer o mal para evitar o mal maior, ele não tinha problema com isso. E vai desenvolvendo os capítulos 20º ali. No 27º, ele fala que há um erro comum a todos os homens, que é a incapacidade de pôr limites às suas esperanças. Ou seja, às vezes você consegue alguma coisa que pretendia, mas se acha superior e começa tentando cada vez mais. Sei lá, conquistou uma coisa no trabalho. Talvez era o momento de parar, reconsiderar, mas vai para frente. Não sabe onde parar. Então ele está dizendo em relação aos exércitos. Tinha exército que conquistava grandes regiões, que podia fechar acordos vantajosos, mas que se iludia com uma arrogância, com uma prepotência e acabavam perdendo tudo que tinham. Então esse livro 2 ele é bem focado na questão da arte da guerra mesmo. O 29º, não devem desesperar, já que ignoram o seu fim e a sorte caminha de modo oblíquo e desconhecido. Devem sempre esperar e nessa esperança não se devem entregar, mesmo nas adversas circunstâncias. No sentido de não temer demais a destruição do próprio corpo, né? É uma mensagem aqui aos soldados, porque o fim ele depende muito da sorte e não cabe a você sofrer pelo imponderável. O Maquiavel é um autor que ele defende sobremaneira você fazer tudo o que estiver ao seu alcance, pensar no pior cenário possível, se preparar para esse pior cenário, mas, por outro lado, não ficar sofrendo por perturbações que você não é capaz de controlar e que só levaria a perda de energia desnecessária. O livro segundo fica só nisso, né? Ele tem 33 capítulos e aí ele fala, por exemplo, sobre como os romanos davam autoridades aos seus generais, como os generais decidiam por conta própria, e como é perigoso confiar em banidos, em pessoas que já fizeram mal ao Estado, e vai discorrendo mais sobre a história romana. O livro terceiro, vou começar a ler com vocês, e o último livro dessa obra. Para que uma religião ou um Estado tenham longa existência, é necessário que se renove muitas vezes. Há no princípio das religiões, das repúblicas, das monarquias, uma certa virtude que lhes permite reaver seu impulso original. Ou seja, toda religião ela começa com algo de valoroso, com algo que é reconhecido perante todos, o Estado também, um fim que todo mundo considera como se fosse o princípio kantiano ali da boa vontade, mas no fim acaba se perdendo. E é sempre fundamental resgatar esses valores iniciais. No segundo,
Os homens são escravos de sua situação e não podem escolher o modo como vivem. Mesmo que tal escolha fosse sincera, sem qualquer toque de ambição, não seria criada. Pode-se preferir viver na tranquilidade, mas todos se esforçarão por perturbá-la. Aqui a gente vê um pouco do Maquiavel espinosano, por assim dizer, né? Claro que ele vem depois. O que o Maquiavel está dizendo? Está dizendo que por mais que você queira viver no teu mundo ali seguro, você vai lidar com o outro, né? Então vai ter sempre um outro para te perturbar, para te invadir. Daí a necessidade que o Maquiavel defende durante toda a obra de manter exércitos prontos para os conflitos. Capítulo 6. Quando se tem consciência pesada, tem-se a impressão de que sempre estão falando de nós. Ou seja, quando você faz alguma coisa errada, você sempre vai ter desconfiança do outro. O mesmo que você faz de errado, você desconfia que o outro também faça, né? Por isso que quando pessoas tramam ali para derrubar alguém, para derrubar algum governo, essas pessoas que estão tramando, elas têm sempre um caráter duplo, porque elas pensam, eu não tenho colega, eu não tenho amigos, né? E para retomar ali uma passagem célebre de Etienne de la Boétie, em Discurso de Servidão Voluntária, ele está dizendo assim, quando você trama, quando você está diante de uma pessoa que age por interesses espúrios, você não sabe quando você vai ser vítima dessa trama. Então você vive desconfiando o tempo todo. Quem faz coisa errada, imagina que o outro vai fazer coisa errada e nunca vai ter paz, né? Capítulo 8. Os homens devem considerar a natureza dos tempos, ajustando a ele a sua conduta. Ou seja, não há regra política que perdura para sempre. É necessário você entender o contexto que você está, o país que você governa, o povo que você tem, para poder achar a melhor maneira de agir. Ali nos capítulos posteriores, ele vai falando sobre como um general prudente deve agir. Então tem que incentivar a coragem dos soldados, impor aos comandados a necessidade de combater, e vai falando sobre as competências de um general. No 15º, todo o exército deve obedecer a um só comandante, não a vários, porque se tem muitos chefes, as opiniões e as ordens serão difusas. O 16º, ele fala novamente sobre como é necessário recorrer à virtude. E vão só falando aqui sobre o general. Então ele vai até o capítulo 20º ali, falando sobre como deve ser um bom general. No capítulo 20º ele diz assim: muitas vezes um ato de justiça e de humanidade tem influência maior sobre os homens do que a violência e a barbárie. O que ele quer dizer? Torturar uma pessoa para obter obediência pode até dar resultado, mas se eu puder fazer um bem para essa pessoa, fazê-la lembrar de algo benéfico, mostrar, olha, eu vou ser teu governante, eu conquistei tua cidade, mas eu vou te dar tal coisa. Ele está dizendo que muitas vezes isso é mais eficiente do que a tortura. Aí no capítulo 21º, ele fala um pouquinho sobre o Aníbal, como que foi, sobre as vitórias de Cipião, e vai passando pela história romana, até o 28º, 30º capítulo, ele fala sobre essas guerras que teve entre Cartago e Roma. Ali no 30º, todo comandante responsável pela defesa de um estado deve evitar armar o povo de maneira desordenada, por razões óbvias, porque se o povo entrar em rebelião, ele não vai ter poder para coibir esse povo. No 33º, são as coisas pequenas que têm a força de manter a união e a confiança dos soldados, que são a causa primeira de todas as vitórias. Contudo, elas devem vir juntos com coragem, senão nada significam. Também ensinamento acerca do exército. 35º. Os homens são de tal modo cegos que não podem medir um bom conselho pelos resultados que traz. Aqui o Maquiavel está dizendo no 35º que, infelizmente, qualquer ação política que seja feita, qualquer ação militar que seja tomada, só irá ser classificada boa se no final o resultado for percebido. E ele fala, não é isso. Às vezes nós fazemos coisas, temos ideias e ações maravilhosas e o resultado não depende de nós, porque ele depende do que Maquiavel chama também de fortuna. E por vezes uma ação errada, sem pé nem cabeça,
há um engendramento de fatos que nós não controlamos, acaba insetando em algo realmente louvável. Então Maquiavel diz assim: a boa ação, a boa ideia, vai ser sempre boa ação e boa ideia, ainda que o final não produza o resultado desejável, não produza aquilo que nós queríamos. Não se deve julgar algo pelos resultados, porque nós sabemos, e Maquiavel sabia muito bem disso, que uma coisa é o que pensamos e fazemos, outra coisa é o resultado daquilo que intentamos. Você pode fazer tudo certo, né? Pegar uma frase aqui do professor da PUC ali, o Daniel Omar Pérez. Ele diz assim, né? A gente faz tudo certo e no final dá tudo errado. Então pode acontecer isso e nem por isso você terá que ser julgado, terá que ser reprimido por ter fracassado como um todo. Aí ele, nos trigésimos do 37º, 38º, ele fala sobre a necessidade de conhecer o inimigo, se vale a pena provocar escaramuças antes, se vale a pena defender um terreno, uma fortificação. Ele fala que a fortaleza acaba sendo inútil. São mais coisas que, como eu falei para vocês, são do interesse do historiador do que de você que está aqui acompanhando-me paulatinamente nesses vídeos. E ali no 49º, para fechar a minha exposição sobre esse livro, ele diz assim: quando toda a multidão é culpada e o autor do crime é incerto, não se pode punir a todos, pois o número dos castigados seria excessivo. Então esse segundo e esse terceiro livro que eu comentei nesse vídeo é de longe menos importante do que o primeiro, mas finaliza-se com um tema que tornou célebre após principalmente o século XX, com os escritos de Zygmunt Bauman, né? O Maquiavel ele já antecipa esse conceito de culpa fluida, né? Quando ninguém é culpado de nada. O estado que nós vivemos hoje ele é muito isso. Você procura culpar as pessoas por algumas ações e você não acha o culpado. Quem que é culpado pela economia? Quem que é culpado pelo desastre? O Maquiavel fala: quando muitos são os culpados, você não consegue punir ninguém. E o Bauman ele fala sobre culpa flutuante. O exemplo também tem dos nazistas, né? Os nazistas, quem acompanhou o julgamento de Eichmann, acompanhou as notícias, evidentemente, e os textos sobre o julgamento de Eichmann, ele chegava a dizer assim: eu não tenho culpa nenhuma, eu não tenho responsabilidade pelas mortes dos judeus, eu apenas operava o sistema, eu era a pessoa que cuidava da logística e o fiz com muita eficiência. Ou seja, ninguém sabia quem que era o culpado, né? Será que é só o Hitler que é culpado ou toda a cadeia é responsável? Então Maquiavel adverte sobre esse risco. É preciso você ter um Estado bem ordenado, disciplinado, para que você possa saber quem que é o culpado, quem falhou e por que falhou. E é um livro que, se vocês lerem Mein Kampf, de Adolf Hitler, o Hitler coloca isso de modo claro, né? É um livro que dá nojo de ler, mas que é necessário. Todo historiador tem que passar por essas leituras um tanto quanto perversas, mas ele coloca isso também, né? Eu vou dar a meus generais ali as responsabilidades específicas, vou fazer com que cada general comande cada aspecto, porque se alguma coisa fracassar nesse sistema, eu quero a cabeça do general. Então o Hitler ele diz isso aos seus generais. Eles tinham o poder para tomar algumas decisões, não todas, evidentemente, ele centralizava a maior parte delas, mas ele podia punir quem errasse. E é o que o Maquiavel está dizendo. É inadmissível hoje que uma pessoa presida um ministério, que ela seja o ministro desse ministério, que ela seja o presidente, o prefeito de alguma coisa, e venha dizer que não tem culpa, né? Se você está na frente, se você é líder, você tem que cuidar da cadeia de comando, fazer com que essa cadeia de comando funcione. Não tem como eu colocar um subordinado meu e deixar a culpa no subordinado, afinal fui eu que o escolhi. É isso que o Maquiavel está dizendo. Precisamos ser precisos, manter essa burocracia estatal funcionando, mas não deixar que a culpa suma, né? Quem que é o culpado pela morte? Vou dar uma pergunta. Quem que é o culpado pela morte de tantas pessoas? Pelo crime, pelas doenças, pelas perdas na guerra? Tem um culpado? Se tem um culpado, se as ações foram tomadas tardiamente, né? Não é ficar procurando o culpado onde não tem, mas se há
atraso, indecisão, decisões erradas e alguém tem que responder, é necessário que esse alguém seja identificado e que esses erros não sejam repetidos. Eu espero ter contribuído minimamente nessa playlist sobre Maquiavel, comentando essas 4 obras magníficas, um tanto quanto extensa essa última. Qualquer dúvida é só perguntar.